Olá, meu nome é Luciana Rocha e eu vim falar um pouquinho sobre o processo de modelagem da minha proteína de escolha para a disciplina de modelagem 3D de macromoléculas. Então, a minha proteína de escolha, ela pertence à família dos receptores ativados por proliferadores de peroxoma. É uma família de receptores de transcrição que possui três isoformas principais bem descritas, que é a pipar-alfa, pipar-beta e pipar-gama. No caso da pipar-alfa, ela está envolvida na transcrição de proteínas que participam do metabolismo lipídico, além da transcrição de apolipoproteínas, algumas citocinas e proteínas da beta-oxidação. Só a título de curiosidade, no caso da pipargama, ela está envolvida na transcrição de proteínas que participam do metabolismo de carboidratos e ela é enriquecida no tecido adiposo, enquanto a pipar-alfa, que é o nosso foco, é enriquecida no tecido hepático. No caso da atividade da pipar-alfa, ao se interagir com o seu ligante, então, ela forma um heterodímero, então, com o receptor XRX, também ativo pelo seu ligante, e aí eles acabam transcrevendo alguns genes, enfim, relativos a essa atividade dela. Então, inicialmente, na metodologia foi realizada a obtenção da sequência FASTA, em seguida foi realizada uma busca por previsões de domínio nessa sequência, posteriormente foi realizada o alinhamento dessa sequência com BLAST, então, o alinhamento com BLAST e a seleção de um dos moldes propostos por esse alinhamento inicial, que é um alinhamento local, né? Após a seleção, então, desse molde, foi realizado um alinhamento geral dessa sequência FASTA, para observação, então, de discrepância entre os aminoácidos. Posteriormente, foi realizada a modelagem. Essa modelagem foi feita tanto com a sequência FASTA, como com o alinhamento que eu realizei na etapa anterior. Essa modelagem também foi realizada com dois programas, então, com o que usa o método de corpos rígidos e o que se baseia no método de restrição espacial. E, posteriormente, foi feita a validação dessas três modelagens. Então, como resultado do alinhamento local, foram propostos esses 11 resultados aqui que eu listei. Foram propostos mais, mas eu listei, esses são os primeiros. Eu listei uma a mais porque esses aqui possuíam uma identidade e uma cobertura diferente dos demais, né, já que os valores se repetiram muito. Apesar disso, eu acabei escolhendo essa possibilidade de molde aqui porque apresentava uma boa identidade, uma boa similaridade, apesar de uma menor cobertura. No caso, essa cobertura aqui abrange a região de interação ao DNA, de interação ao ligante, que é a minha região de interesse, e não está descrita, ela acaba não cobrindo a região de interação ao DNA, que já é muito bem descrita na literatura, e eu não vi a necessidade de predizer essa estrutura 3D nessa situação. É claro que a escolha também se baseou em outros fatores, como a melhor resolução, ela apresentava uma boa resolução dentre as outras, e tinha um ligante. Então, no alinhamento geral, a discrepância de aminoácidos enquanto a característica fisicoquímica, né? Porque eu escolhi o alinhamento núcleo-estal devido à elevada identidade das minhas sequências. E aí, nesse caso aqui, apontado pela seta vermelha, foi os aminoácidos que eu vou comentar, né? Porque nós temos a substituição, então, de uma metionina na minha sequência por uma treonina na sequência molde, e sendo que esses aminoácidos possuem radicais completamente diferentes. No primeiro caso, então, nós temos uma hidroxila nesse radical, que viabiliza interação por ligação de hidrogênio, enquanto na treonina nós temos um tiol, que viabiliza a interação por ponte de sulfeto, se tiver um outro resíduo de tiol próximo, né? Então, realizando então a modelagem a partir da minha sequência FASTA, então a modelagem automática, eu obtive essas 7 opções, né? E eu escolhi essa primeira porque ela possui um score mol property mais favorável, né?
e uma cobertura maior em comparação aos demais. Apesar de eu ter esse score aqui um pouco menor, né? Mas no caso ela possui uma cobertura maior. E aí, comparando então esse modelo gerado automaticamente com o meu modelo a partir do alinhamento, comparando a identidade, a similaridade, os gaps, né? E a cobertura, foi observado então que no caso do meu alinhamento tem uma menor cobertura, enquanto no molde automático maior cobertura, no molde existia gaps e a identidade era menor em comparação ao meu molde. Então, em relação ao processo de validação, foi observado que todos os modelos apresentavam um desvio abaixo de 2 em relação ao molde. Foi observado também que no caso do modelo que surgiu do meu alinhamento, ele apresentava um quantitativo de aminoácidos na região R1 menor do que a mínima estipulada. E aí, nesse caso, então, eu comparei o modelo automático com o de restrição espacial. E aí foi observado que o modelo automático possui um maior desvio da energia total em comparação ao modelo de restrição espacial, que acabou sendo o modelo escolhido. Que está aqui, então, o molde desse modelo escolhido. E aqui, como resultado, está a representação dessa região de interação com o ligante do meu modelo, obtido a partir do modelo de restrição espacial. E aqui está a representação da estrutura de superfície eletrostática, tanto do meu modelo quanto do molde, em comparação.